Estamos de volta com o programa Retratos. Hoje conversando com o fundador do Grupo do Beco, Nil César. Nil, nós terminamos o primeiro bloco falando da sua chegada à escola, da sua relação com os colegas, professores, né? Agora eu queria saber do teatro. Como é que o teatro entrou na sua vida? Você já tinha uma expectativa, um interesse em atuar nessa área? Não, nenhuma. Eu detestava teatro. É mesmo? As professoras, eu comecei a fazer teatro quando eu tinha 11 anos de idade, em 1988. Na escola. Só que antes disso, os professores me obrigavam a fazer teatro. Me colocava para fazer Tiradentes, me colocava para fazer florzinha, fazer passarinho com papel crepom. Quando do dia da primavera, dia da árvore? Primavera, árvore, dia do Tiradentes, Machado de Assis. Sempre temas estudantis. E eu tinha facilidade de decorar e eles me obrigavam a fazer, porque senão eu tomava bomba, eu perdia nota, alguma coisa assim. Então, para mim, teatro era uma coisa muito chata, muito chata. E quando foi que isso mudou? Mudou comigo ainda detestando teatro, porque eu descobri que o professor... Quando eu entrei na 5ª série, eu entrei numa escola estadual que funcionava dentro do Colégio Santa Doroteia. E aí chamava a Escola Estadual Paula Fracinetti. Certo. E o professor de educação artística, ele ia trabalhar com teatro. Quando eu descobri isso, eu comecei a faltar das aulas dele, porque eu não queria fazer teatro. Tá. Sua experiência anterior não era boa. Eu não estava afim de fazer teatro. Então eu queria faltar para o professor passar os personagens para todos os alunos e eu não ganhar nenhum personagem. E aí ele mandou um recado para os colegas, olha, esse tal desse Newton, né? Meu nome de verdade é Newton, mas não espalha. Brincadeira, é outra relação aí com os traumas da vida que a gente, quando descobre que pode ser artista, muda, né? Nome artístico. Nome artístico. E aí ele mandou o recado, avisa que se ele continuar faltando, ele vai tomar bomba na educação artística. E eu fui na sala de aula. Cheguei lá, o professor... Os meus colegas, para variar, querendo fazer bullying comigo, o professor perguntou se eu estava na peça. E aí tinha faltado o personagem principal da peça que eles já estavam ensaiando há um mês e meio, 2. E aí os meus colegas falaram que era eu. E o professor sabia que não era eu, mas eu para poder... Estava no período de pré-adolescência, querendo se fortalecer, não querer mais receber bullying dos colegas. Falei, não, sou eu mesmo. Só me explica como é que é, porque eu esqueci como é que faz. Aí o professor falou, você tem que fazer isso. Era uma cena de um garoto de rua que se encontrava com Jesus Cristo no final, porque como a gente estudava numa escola católica, a temática... Tinha os temas, né? Era religiosa, mas falava da minha realidade, da comunidade. Era uma espécie de um teatro evangelizador, uma coisa assim? Não necessariamente, não necessariamente. Eram várias esquetes que falavam da história do morador da comunidade. Entendi. A partir do olhar desse professor. Mas essa cena específica, que foi esse dia do teste, era o encontro de um menino de rua com Jesus Cristo. E aí eu fui lá e só falei, eu esqueci como é que faz, me mostra como é que faz. Ele foi e falou e eu fiz. Eu fiz e aí ele foi e falou, aí todo mundo aplaudiu no final, porque eu fui lá... Você teve um bom desempenho? Tive um bom desempenho. E aí ele foi e falou, olha, eu sei que você não é o menino, eu sei que o menino faltou, mas se você quiser fazer... você pode ficar com o personagem. Aí minha cabeça deu uma pirada. Peraí, como assim? Se eu quiser fazer, eu tenho escolha, eu posso escolher não fazer também? Ele falou, pode. Você não vai tomar bomba, você pode ajudar no cenário, você pode mexer com figurino, você pode mexer com qualquer outra coisa. Mas se quiser fazer, você pode fazer. E aí eu fiz. E houve um momento em que você mesmo disse, né, que você teve outras participações em encenações menores, né, sempre com temas estudantis, mas depois teve um momento em que você estreou mesmo no teatro, digamos assim, mais elaborado, num evento internacional. Foi. Né? E o que você lembra desse dia? Que impacto que isso teve na sua vida? Esse professor, ele trabalhava 6 meses ensaiando a gente. Então ele já tinha uma preocupação mais profissional com o teatro, mesmo que a gente tivesse 11, 12 anos, uma preocupação com o cenário, com o figurino, com os ensaios. Tanto que tinha algumas cenas das outras salas que o professor não conseguia personagem e me levava. E aí foi o encontro internacional das Irmãs Doroteias, dentro do Teatro Santa Doroteia. E aquilo para mim foi muito importante porque foi
Primeiro, eu fui parabenizado com todas as línguas que tem no mundo. Olha, porque tinham né? pessoas de Tinham pessoas de vários países. Eu participei de várias outras cenas das outras salas. E para mim o mais importante foi o fato da minha mãe estar na plateia, me olhando com um olhar de orgulho, com um olhar de esperança, com uma emoção que refletiu naquela emoção minha do garoto de 7 anos que não queria trazer emoção ruim para minha mãe. Então aquele olhar de alegria, de felicidade, de esperança me fez querer fazer aquilo para o resto da vida. E naquele dia eu decidi, eu quero fazer teatro. Era isso. E uma vez que você encontrou o seu caminho, você pôde se dedicar mais ao teatro, você teve apoio dos seus pais, enfim, como é que foi essa história? O pensamento do meu pai continuava o mesmo, né? Teatro, se estudar não era coisa para mim, para o filho dele, porque eu tinha que trabalhar na construção civil igual ele trabalhava. Que ele era pedreiro, né? Que você ele falou? Era pedreiro e era assim que ele alimentava a família. Sim. Estudo não alimenta ninguém, teatro menos ainda. Então você tinha que seguir aquela linha dele de trabalho. Tanto que quando eu estava na 7ª série, meu pai me mandou procurar emprego. Era um período que ninguém contrata menor de idade, por causa do processo do Exército. Sim. E eu continuei fazendo teatro na escola durante esse período. Né? Da 5ª à 8ª série eu continuei fazendo teatro. Então foi assim que eu me profissionalizava e tá. E ainda fazia uns bicos, trabalhava na casa de madame, limpava coisa de animal, limpava piscina, jardim, essas coisas. Sim. Nesse período eu fiquei sem trabalhar, né? E aí meu pai me obrigou a procurar um trabalho, senão eu teria que sair da escola. Aí a minha mãe, ela que administrava o recurso do meu pai, a gente combinou o seguinte, como eu não ia arrumar trabalho, ela virou para mim e falou, olha, eu é que tenho o dinheiro do seu pai, a gente vai fingir que você está trabalhando, mas você vai continuar a estudar. Então ela pegava, tirava tipo R$50, que seria mais ou menos o período de hoje, entregava na mão do meu pai e falava aqui, ó, seu filho está trabalhando, está aqui o dinheiro dele. E esse dinheiro era do seu próprio pai? Era do meu próprio pai, para eu estudar, para eu continuar estudando. E ele descobriu alguma coisa? Quando ele descobriu, ele me expulsou de casa. Uau! E ele era muito violento, ele bebia, ele era muito violento. Assim. Bom, ele te expulsou de casa, mas logo depois você criou um grupo de teatro lá na comunidade. Como é que foi isso? Como é que surgiu essa ideia? Como é que você teve essa condição de criar esse grupo, tendo sido expulso de casa? Não, ele me expulsou de casa, eu fui na escola eu briguei com os professores, porque eu estava com problema pessoal em casa, eu refleti na escola. A diretora da escola, que era uma irmã Doroteia, me convidou para ser educador de uma ONG lá da comunidade. Aí eu virei educador. E aí você já era uma atividade remunerada? Aí era uma atividade remunerada. Entendi. Eu virei educador. Tudo por causa do teatro e da escola. E da expulsão do seu pai. E da expulsão do meu pai. Então, tá vendo como é que as coisas... E da minha malcriação com os professores. Porque eu falei, eu descontei tudo que eu vivia dentro de casa, essa pressão que eu vivia, e me tirar a escola, me expulsar e me obrigar a sair da escola era me tirar a possibilidade de ser maior. Por isso que eu sempre falo assim, o educador ele tem uma responsabilidade muito grande com o aluno, com o educando. Sem dúvida. Ele pode construir um grande cidadão, mas ao mesmo tempo, dependendo do que ele faz, ele pode destruir a vida da pessoa. E como é que surgiu então a ideia de criar esse grupo de teatro lá? Porque eu já tinha trabalho, né, que era nesse lugar, eu comecei a trabalhar com as minhas crianças, com os meus alunos, o teatro. Então tudo que a gente ia fazer era uma festa junina, tinha que ter uma encenação de casamento na roça. Mas sempre era diferente do que estava acontecendo. Final de ano. E eu sempre fazia diferente do que eu não gostava que faziam comigo quando eu era criança. Né? E aí um dia eu fiz veio até mim a possibilidade de ir para o 27º Festival de Inverno da UFMG, em Ouro Preto. E aí eu fiquei 20 dias lá fazendo teatro. E para mim foram 20 dias transformadores. De muito aprendizado, de né? Muito aprendizado. Em 20 dias a gente montou uma peça de teatro. Que legal. E quando eu voltei para a comunidade, eu voltei muito deprimido, muito triste, porque
eu sabia de outros potenciais. Eu participei de teatro da Semana Santa, eu fui Jesus lá. E tinha muita gente que fazia teatro na comunidade. E aí eu decidi repassar o conhecimento dos 20 dias que eu tive para a comunidade. E aí vocês criaram um grupo em 96, não é isso? Com aí, o nome de Armação Grupo Teatral. Armação Teatral. Depois, em 98, o nome foi mudado para Encenação Teatral. E em 2003, aí para Grupo do Beco, que é como vocês são conhecidos até hoje, né? Como é que foi esse processo e por que essas mudanças de nome? Bom, quando eu voltei, passei o conhecimento, repassei o conhecimento, o pessoal decidiu montar um grupo de teatro. Sim. A minha intenção não era montar o grupo, virou um grupo. Só que depois a gente decidiu mudar o nome, porque a armação não dizia muito, a gente queria dizer que a gente estava em cena e em ação, o nome era todo complicado. A mudança do nome Grupo do Beco, ela tem a ver, inclusive, com uma questão de desejo de trabalhar a autoestima do morador da comunidade. Porque o Beco... De deixar clara a identidade de vocês. Não só isso. O Beco era o pior lugar que tinha para se viver na comunidade. Era onde não tinha iluminação, onde o esgoto era a céu aberto. Tudo de ruim. A criminalidade apagava as pessoas, tinha estupro, policial batia nas pessoas, tudo era no Beco. Então a pessoa falava que morava na rua, mas não falava que morava no Beco, porque o Beco era o pior lugar para se viver. Então era a periferia da periferia, porque o morador da favela, para ele conseguir o emprego, quando ele escreve no currículo, ele escreve o nome do bairro do lado. Então quando a gente falou, não, vamos colocar o nome Grupo do Beco, é para a gente elevar a autoestima. E para localizar. Ressignificar o beco. Ressignificar o beco. E isso também tem a ver muito com a presença do Rômulo Avelar, que foi que é até hoje um grande parceiro da casa, ele é integrante da casa desde 2000, que foi quando ele conheceu a gente. Porque ele viu o nome Grupo Encenação e falou, que identidade é essa? O que é que falta de vocês para essa identidade? E aí ele foi provocando a gente, e foi aí que a gente decidiu colocar algo que parecia com a nossa origem. Parceirão que vocês ganharam, né? Parceirão. Desde 2000, voluntário. Maravilha. Querido, vamos interromper mais uma vez a nossa conversa, mas calma, a gente volta ainda. A conversa está muito quente, realmente está muito gostosa. Mas a gente volta já já. Não percam, não saiam daí, que a gente tem muito mais histórias para contar aqui do Nil César, do Grupo do Beco.